Hoje, no quadro de hoje, eu vou falar sobre transtorno obsessivo compulsivo. Qual que é a ideia desse transtorno? Vocês conhecem o transtorno obsessivo compulsivo? Será que vai ter na clínica? Será que a gente vai conseguir atender aí, fazer um atendimento assertivo no transtorno obsessivo compulsivo? Pois é, gente, por que é tão importante falar sobre transtorno obsessivo compulsivo? Primeira coisa que eu acho que é importante entender é que, por mais que a gente acredite que não, muitas vezes ele é muito comum. Então, eu vou dar para vocês 4 motivos para a gente falar um pouquinho mais sobre esse transtorno, tá? Primeiro, dados de 2020, segundo a OMS, 2,5% da população mundial, 2,5% da população mundial sofre com esse tipo de transtorno. Então, não é pouca gente, né? Cada 100 pessoas, pelo menos 2 sofrem com essa situação, 2 ou 3. Então, é muita gente, né? Então, a gente precisa levar em consideração esse dado aí. A segunda coisa é que esse transtorno aí pode causar bastante vergonha. Sim, as pessoas que sofrem com transtorno obsessivo compulsivo, elas sentem muita dificuldade de compartilhar tudo isso, porque, de certa forma, causa para ela uma certa vergonha. Então, é uma coisa que a gente precisa levar também em consideração, por isso que é importante falar sobre isso. Consequentemente, a pessoa, por sentir muita vergonha do transtorno, ela leva ao terceiro fator que leva à importância aí de falar sobre esse tipo de transtorno. Porque ela sente muita vergonha, ela demora, segundo alguns estudos, cerca de 9 anos desde o primeiro sintoma para buscar ajuda. Então, não é uma coisa simples para aquela pessoa buscar ajuda, entender que tudo aquilo faz parte de um transtorno e, a partir disso, buscar ajuda. Então, ela tem todo um processo que pode durar 9 anos, entenda, gente, é 9 anos de sofrimento. Então, não é pouca coisa, né? Então, por conta disso, pode aí ser que ela, quando ela buscou ajuda, ela já sofreu diversas situações, diversas consequências por conta desse transtorno. Então, a pessoa demora bastante para buscar ajuda. Aí, veja bem, se ela demora bastante para buscar ajuda e você, psicólogo, no momento que atende aquela pessoa, não se sente preparado para fazer esse atendimento, o que acontece? Vai ser muito desafiador para ela também. Então, saber acolher, entender um pouquinho sobre esse transtorno, e pelo menos sobre os principais transtornos que ocorrem na clínica, vai fazer com que você acolha com bastante assertividade aquele paciente que vem, consiga entender a dor, consiga acolher a dor, de certa forma, consiga confortá-lo dentro daquele processo, consiga fazer uma aliança terapêutica bem feita. Então, não é só conhecer para saber do que está falando com o seu paciente ou com o seu cliente, mas é para também conseguir acolher aquele paciente com assertividade. Então, entender a dor de uma pessoa que demorou 9 anos para chegar em você é de extrema importância, você entende? É importante que ela venha e fique, né? Ela consiga fazer aí um atendimento clínico, consiga evoluir com o tratamento e, de certa forma, consiga viver com qualidade de vida. Esse é o combustível para o trabalho do psicólogo, né? A partir do momento que a gente consegue resultados dentro da clínica, a gente se sente mais motivado e, de certa forma, vai fazer também com que as pessoas indiquem pessoas para você, enfim, elas vão ficar com você aí dentro do tratamento, né? Então, esse é o terceiro motivo que eu acho que é importante a gente entender para que a gente consiga, aí, de certa forma, atender aí o paciente com qualidade. E o quarto e último motivo que eu acho que é muito importante é que esse transtorno leva a diversas outras consequências, sejam elas físicas, sejam elas sociais
e sejam elas até para a saúde mental. Normalmente, a pessoa que sofre com transtorno obsessivo compulsivo, ela pode aí caminhar para um processo de depressão, porque é muito desafiador esse processo de enfrentamento. E normalmente também ela pode ter alguma, se os rituais dessa pessoa for relacionado a alguma coisa física, ela pode ter sintomas, pode desencadear algum tipo de doença, de algum acometimento mais físico, adoecimento físico, e também pode gerar diversos transtornos sociais, porque como causa vergonha, como a pessoa tem muito medo, muito receio de procurar ajuda, tem muita vergonha de buscar ajuda, ela vai se isolando e dentro desse processo de isolamento pode ser que consequentemente desencadeie aí a depressão. Então, tem que observar, a gente tem que saber acolher, tem que conseguir entender um pouquinho desse transtorno para, de certa forma, a gente conseguir fazer uma aliança terapêutica bem feita e, consequentemente, o paciente continuar no processo aí de tratamento em psicoterapia, porque o tratamento de psicoterapia para o transtorno obsessivo compulsivo, ele é muito importante, tá? E a terapia cognitivo-comportamental tem mostrado aí evidências que pode contribuir de uma maneira muito efetiva para o tratamento dessas pessoas que sofrem aí com esse transtorno, tá?